Pronto. Pronto. Então tá. Acho que agora eu voltei e agora eu vou abrir aqui a minha. Pronto. Aqui eu acho que a nossa primeira aula. Tem alguém chegando? Não, né? Aqui a nossa primeira aula, ela fala, né, da didática no campo curricular. Então aqui eu defino, né, a didática, né, é uma disciplina da pedagogia, é uma disciplina pedagógica, que tem como objeto de ensino, né, a mediação, a relação ativa, né, dos alunos com o saber sistemático. Então, dentro dessa proposta, né, eu estou falando é, do que é a didática, quem é o pai da didática, né? A provocação, né, que a didática traz, dentro da avaliação, dentro do nosso. Gente, o meu vídeo está ligado? Vocês estão vendo aí o que eu estou passando? Parece que meu vídeo está. Ah, tá. Então tá bom. Então, aqui eu estou fazendo uma apresentação do que é a didática de uma maneira geral, né? Essa postura, né, libertadora, né, tudo que a didática vem nos proporcionar através de Freire, através de Comênios, que é o pai da didática, né? E essa nossa identificação, né, com essa pedagogia que traz para nós uma realidade sobre a educação através do nosso planejamento. Então, assim, é uma coisa que me preocupa muito, né? Eu estou falando aqui um pouco da didática, um pouco de como nasceu a didática, né? Ok, Cláudia, li o chat aqui. Eu estou falando um pouco de como nasceu a didática, né? Como que a pedagogia se baseia, né? É, nesses estudos didáticos, né? Afins para a educação, para o ensino e aprendizagem, né? Aqui onde nasceu Comênios, como é que a didática nasceu, nós temos aqui a divisão da didática, né? A didática geral, a didática especial e metodológica, e a ciência, que favorece o entendimento da didática na construção dos fundamentos, né? E aí eu estou falando basicamente de pedagogia. A didática, ela significa arte de ensinar, certo? Aqui nós temos a tríade, né? Que a gente fala aqui de três personagens aqui importantes da nossa história, né? Do diálogo com a didática, né? Temos que mencionar, né, esse triângulo aí que favorece, né, professor, aluno e conteúdo, tá? Então nós temos Sócrates, né? Nós temos Menon, nós temos Comênios, né? E tudo nasce, né, com Platão, que teve como discípulo o Sócrates, certo? Então, aqui nós temos um diálogo, né, que fala desse nascimento da didática, a história da didática no Brasil, que é bem conturbada, tá? Eu não vou ficar lendo todos os slides, porque senão vai ficar um pouco cansativo, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que, desde que surgiu, né, a didática, nós temos assim uma grande necessidade de promover a formação do professor. E existe aí uma necessidade também muito grande no Brasil, né, da gente se reconhecer como pesquisadores, né, como construtores da nossa história, como profissionais liberais autônomos. Vocês vão ler aqui nesse texto a história da didática todinha, né, resumidamente, mas que como que ela foi é, evoluindo, né, para chegar onde nós estamos.
Aí a gente fala aqui ainda da história da didática no Brasil, na pedagogia tradicional, né? Na história ainda da didática da pedagogia tradicional, mas também os seus outros conceitos que traz Libânio, que já Libânio já é da nossa época, né? Outras perspectivas, mas tem uma coisa assim, Kandal, né, que é muito mencionada no nosso material didático aí, na construção da pedagogia e das suas várias disciplinas, né, que compõem esse curso. Mas tem uma coisa assim que me deixa assim muito preocupada, é a questão do planejamento. Por exemplo, pode acontecer de eu pedir um planejamento na AP3. Eu ainda não formulei a AP3, não. Mas, possivelmente, né, eu vou pedir um planejamento na AP3 com avaliações, né? Eu posso passar para autoavaliação, eu posso passar para uma avaliação diagnóstica. Então, eu queria definir com vocês, por exemplo, o que é uma avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é a primeira que a gente faz no início do ano para perceber qual é o nível que está aquela turma. Eu vou fazer para vocês um exemplo. Fiz um festival da pipoca no mês de fevereiro, isso é verdade. Eu era coordenadora pedagógica. Fiz um festival da pipoca no mês de fevereiro e nós colocamos filmes, para cada turma um filme. E dentro desses filmes a gente pediu para trocar o final. Então a gente fazia com que o nosso aluno escrevesse um novo final para aquele filme ali. Então às vezes eram coisas simples, um filminho rápido, né, uma coisa bem básica, mas que a gente pedia para trocar o final. Quando a gente pede para trocar o final do filme, a gente está obrigando o aluno a escrever, né? E aí a gente começou, os professores nessa correção começaram a perceber que haviam alunos no sexto ano, por exemplo, que não escreviam, que não sabiam escrever, haviam alunos que escreviam muito bem, haviam muitos alunos com erros, mas que faziam parte, né, do percurso. Então, a avaliação diagnóstica ela é muito eficiente no início de cada período, certo? Então, a gente só faz uma avaliação diagnóstica realmente no início do período, seja fevereiro, março, até aí dá. Depois disso, não. A avaliação somativa. A avaliação somativa é aquela que soma pontos, é aquela que conta os pontinhos, né? E contar os pontinhos, muitas vezes, dentro de uma sala de aula, não é muito salutar. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem alunos excelentes e que, às vezes, fracassam numa prova. O aluno está ali todo dia, o aluno faz as atividades, é como vocês. Vocês entregam todas as atividades, fazem tudo, chega lá na AP4, acontece lá um fracasso. E aí vem a pontuação baixa. Então, essa avaliação somativa, ela é muito perigosa. Mas, contudo, o nosso sistema de avaliação, o sistema de avaliação brasileiro é somatório, é somativo. Tanto que vocês têm no Enem a soma, tanto que vocês têm no vestibular a soma, tanto que vocês têm no concurso público para trabalhar o sistema somatório. Então, esse sistema somatório, dentro da escola, a gente não precisa levar isso a ferro e fogo, né? Mas acontece que a sociedade cobra isso. Então, por mais que a gente não queira que os nossos alunos sejam vistos como um número, né? Porque na avaliação formativa, a avaliação formativa não é isso. A avaliação formativa, ela cria valores, ela desenvolve habilidades e atitudes. Então, é por isso que a gente está falando, em primeiro lugar, da avaliação formativa. É essa que a gente quer construir dentro da nossa escola, é essa que a gente quer construir com o nosso grupo. Mas, sabendo que o sistema educacional brasileiro avalia através de avaliação somativa, avalia através de somatórios, né? Eu, dentro da minha sala de aula, presencialmente, eu posso dizer, não vai ficar reprovado porque eu conheço esse aluno tem um excelente desempenho,
fracassou aqui nesse dia porque houve algum fator externo que interferiu aqui nesse momento dele fazer essa prova, certo? Então, eu não vou fazer uma avaliação somatória ali, eu vou fazer o que a minha consciência manda. Eu conheço e sei da capacidade desse aluno. Mas, infelizmente, quando eles acabam, né, eles param de ir para a escola, terminam o ensino médio, o que vão encontrar, vocês sabem disso, vocês passaram por isso, fizeram vestibulares e tudo, concurso público, essas coisas, vocês estão vendo que a avaliação é somatória, né? Então, assim, na minha sala de aula, eu posso fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, com vocês. A minha preocupação com vocês é a P4, pessoal. Minha preocupação com vocês é a P4. Eu não posso mexer na P4. Vocês podem ser excelentes, mas tecnicamente, através dessa tecnologia da educação à distância, pelo Canvas, se fosse pela Blackboard, eu poderia ir lá interferir, tá? Mas no Canvas eu não tenho como interferir. Eu até consegui dar meio ponto uma menina lá, porque porque se você tira a nota máxima na AP1, você tira a nota máxima na AP3, eu não posso mexer na avaliação online. Já andei fazendo isso aí no semestre passado, mas foi pouquinho a coisa, meio ponto, fui lá e troquei. Para não prejudicar aquela menina que a menina fez todos os trabalhos e fracassou na AP4. Então, se a AP2 é uma prova de consulta, a minha preocupação é a AP4, porque não é uma prova de consulta. E às vezes vocês têm uma capacidade excelente e chega numa avaliação, às vezes não está num dia bom, ou houve alguma interferência, está até sentindo uma dor, alguma coisa que possa interferir no teu desempenho, né? Então, a minha preocupação é essa com relação a vocês, e na sala de aula presencial eu dou o ponto e pronto. Se eu souber que esse aluno é um bom aluno, né? Então, assim, eu prossigo. Então, eu defini para vocês os 3 tipos de avaliação mais comum. Vocês querem falar alguma coisa? Estou preocupada até se vocês estão me ouvindo. Vocês estão aí, gente? Vocês estão. Eu estou vendo aqui que vocês estão aqui. Vocês gostariam de colocar alguma coisa sobre a avaliação? Admitir, Rayane. Vocês gostariam, gente, de colocar alguma coisa sobre a avaliação? Meu Deus, será que vocês estão aí? Estou preocupada de vocês não estarem me ouvindo. Eu só estou vendo aqui a Cláudia e a Rayane. Onde estão as outras? Ah, está com problema na internet. Ah, a professora saiu e não estava conseguindo voltar. Então eu falei e vocês não escutaram nada, é isso mesmo? Caramba! Será que vocês não escutaram nada do que eu falei? Cadê todo mundo? O que que houve? A nossa conexão caiu? Cadê a Raquel? Cadê a Márcia? Ouviu travando? Eu faço de novo. Deixa entrar a Márcia e a Raquel, eu faço outra vez. Eu falo tudo de novo. Será que foi tudo? O que será que houve?
E agora continua travando? Ah, agora está tudo certo? E eu botei um C minúsculo ali. Tá, então vou esperar as meninas e eu falo novamente. Vou fazer a definição de novo, tá? Das avaliações. É que elas ainda não estão, não entraram ainda. Só tá a Cláudia e a Rayane mesmo e eu. Será que a gravação vai ficar ruim, pessoal? Hum, agora eu não sei. Esperando ver se entra. Não tem ninguém pedindo para entrar. Acho que as garotas não estão conseguindo entrar, não. Tá, tô segurando. Tá bom. Eu vou esperar, tá? Tô esperando aqui. Tem 4 agora. Quem será 4? 4? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Raquel tá tentando entrar aqui, ó. Acho que agora a Raquel entrou. Cadê a Márcia, gente? Só tá faltando a Márcia. Será que ela vai conseguir entrar? Ah, é sua irmã? Não, ela tá entrando aqui agora, eu acho, ó. Acho que agora ela conseguiu. Ah, tá. A Márcia é sua irmã, né? Mas ela é Márcia Campos, né? Nada, querida, nada. Eu vou refazer. Eu fiquei falando aqui igual uma boba aqui, pensando que você estava me ouvindo e que todas estavam me ouvindo, mas nem a Cláudia parece que não conseguiu. Eu vou só falar. Ah, legal, Márcia, legal. Que bom. Eu vou só definir outra vez para vocês o que está escrito no slide, tá? É a definição da didática, tá? É isso que está escrito no slide. Mas o que eu quero definir com vocês são as 3 formas de avaliar. E aí, eu falei para vocês aí que vocês não conseguiram ouvir, é que nós temos 3 tipos de avaliação, né? Que uma complementa a outra: avaliação diagnóstica, avaliação somativa e avaliação formativa. De todas elas, aquela que mais representa, né, um trabalho de desenvolvimento de habilidades, de atitude, de formação, de cidadania, é a avaliação formativa. E é essa avaliação que a gente está falando na nossa AP1. Por quê? Porque a avaliação diagnóstica, ela é como um diagnóstico médico. O médico faz exames para ter um diagnóstico de algum tipo de patologia, certo? Nós fazemos também um exame que nós fazemos de uma forma lúdica. Eu anteriormente falei sobre um festival da pipoca, onde, no início do ano, em fevereiro, porque a avaliação diagnóstica ela é feita no início do ano, ou no início do período que a criança já começar a estudar. Então, fizemos o Festival da Pipoca, com um filminho rápido e tal, e depois a gente pediu a esses alunos para mudar o final desse filme. Para quê? Para a gente perceber qual era o nível de comunicação escrita desses alunos. Então, ali, a gente estava fazendo um diagnóstico dessa turma, a gente estava fazendo um diagnóstico do que esse aluno, da capacidade que esse aluno tem de se comunicar.
de forma escrita. E a gente pegou, então, alunos que não sabiam escrever no 6º ano. Nós pegamos alunos que escreviam muito bem, pegamos alunos que tinham uma escrita compreensível, porém com falhas, né? Gramaticais, ortográficas, mas que isso daí é superável, né? É mais facilmente superável, a gente vai reforçar nisso. Então, essa avaliação diagnóstica, ela é um feedback, certo? E aí a gente faz no início do ano e a gente já classifica ali, a gente já sabe como é que vai dar andamento no nosso planejamento de ensino. A avaliação somativa é aquela que a sociedade brasileira é, nos obriga, é aquela que o Ministério da Educação nos obriga. Por quê? Porque, por exemplo, na minha escola, eu tenho que somar pontos. No vestibular, você é classificado por pontos. No concurso público, você é classificado por pontos. Só que, assim, dentro da minha sala de aula, eu faço uma avaliação formativa, sim, que é aquela que desenvolve habilidades e atitudes. Claro que eu tenho que contar os pontos, por quê? Porque o sistema de avaliação brasileira, ela me obriga a contar pontos. Mas eu também, dentro da minha sala de aula, eu sei quem é o meu aluno e que, se ele fracassar, eu vou realmente reconsiderar, né, aquele momento. Por quê? Porque ele pode ter tido algum problema. Algum fator externo pode ter interferido naquela prova ali, naquela avaliação ali. Então, a avaliação formativa, ela me dá essa liberdade de conhecer o meu aluno, né, e fazer essa avaliação de uma forma justa. Enquanto a avaliação somativa, ela não é justa, gente. Ela não é justa. Mas ela é o que nós temos no nosso sistema de avaliação brasileiro. Nas provas mais importantes que nós fazemos, vocês são universitárias e passaram por prova de vestibular, e vocês sabem que a avaliação é somatória. Então, eu estou tentando definir para vocês, né, a importância de cada tipo de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação somativa, que é a que soma, e a avaliação formativa. Tá? Existe a possibilidade de um aluno deficiente ser avaliado numa avaliação somatória? Pode existir. Pode existir, mas a avaliação formativa, ela vai ser muito mais presente na vida desse aluno na sala de aula do que realmente a avaliação somatória, até porque há uma avaliação diferenciada para os nossos alunos incluídos, certo? Então, eu quero que vocês reflitam aí nesse momento sobre essa questão da avaliação. Por exemplo, quando eu falo na EJA, eu imediatamente eu digo que esse aluno, a gente tem que pensar bem na questão da retenção do aluno, né, que já está há muitos anos sem estudar, que já está com dificuldade, é um aluno que trabalha, já é um aluno que tem uma vida já bem difícil e que ele precisa continuar os estudos. Então, quando você reprova na EJA, você está tirando dele a oportunidade de continuar os estudos. A EJA, se o aluno não dá 100%, a gente tem que valorizar aquilo que ele conseguiu aprender e deixar prosseguir. Porque senão ele vai desistir, desmotivar, e lá na frente ele pode adquirir ainda mais conhecimentos e a gente vê que ele está progredindo sempre. O importante é ele continuar. Vocês concordam comigo? Gente, vocês estão aqui? A Márcia, a Raquel. Graças a Deus que vocês estão aqui. Então é isso que a gente está falando. Então, nessa AP1, eu estou falando dessa avaliação formativa, tá bom? E a gente ali tem aqueles tópicos ali para que a gente possa
definir, né, esse caminho da avaliação formativa, que é aquela que é mais justa, né? É mais justa para ser empregada dentro de uma sala de aula, mas, infelizmente, quando a gente sai para o mundo, está na sociedade, a gente tem uma avaliação somativa e nós somos classificados por números, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês, que dentro da sala de aula a gente precisa ser mais justo, né? Para não prejudicar, então, um aluno que não merece. E eu falei antes também que eu tenho uma grande preocupação com a AP4, né, que é destinada a vocês aqui, meus alunos aqui porque a avaliação dos PCDs é um relatório. Por quê? Raquel, por que a avaliação deles é um relatório? Os meus alunos na Prefeitura do Rio fazia também, porque depende da idade da criança, depende do ano de escolaridade, tá? Os meus alunos que eram no Fundamental 2 e que eram PCDs, eles faziam a prova escrita também, só não faziam. Pois é relatório, né? É porque depende do nível, né, Raquel? Aí do nível mental, da capacidade mental dessa criança. 8 anos no terceiro ano, ele está no nível da turma dele. Está até adiantado. É menino? O seu é menino ou é menina, Raquel? Eu já vi. É menina. É autista. Mas ela está no nível da turma. 8 anos é pérola. Eu a vi um pouquinho naquele dia, né? É isso mesmo. Muito fofa, né? Então, Raquel, ela está no nível da turma, mas ela também, é, no histórico dela, no boletim dela, tem que vir a parte numérica também. O relatório é porque trata-se de uma avaliação diferenciada para o PCD, né? Mas a avaliação numérica também geralmente entra. Eu não sei se a escola que ela estuda, se é particular ou pública. É pública ou particular a escolinha da Pérola? Eu pedi para fazer prova de matemática, ela conseguiu acertar 9 de 10. Então. Ué, e ela não tem uma avaliação somativa, não? Então, a escola pública é o quê? Caxias ou é Rio? No Rio tem que colocar nota. No Rio a gente coloca nota. Ah, sim. Belfor Roxo, né? É outro município, né? É outro município. Eu não sei como é que eles fazem a avaliação, né, das crianças incluídas. Mas na Prefeitura do Rio, porque eu trabalho lá, os nossos alunos têm sim o relatório, mas eles têm avaliação somatória também. Só que nós não temos autorização para reprovar. Isso nós não temos autorização para reprovar no Rio, não. E no estado do Rio também não. Nós não temos autorização para reprovar assim, não. Os alunos incluídos, não. Eles têm um respaldo aí, eles têm um respaldo. Pela própria MEC, eles têm um respaldo. Então, se a sua menina deve ser excelente, né? Deve ser excelente. Eu tenho alunos autistas no terceiro ano do curso normal, que são os melhores em matemática. Eles gostam muito. Ela escreve, ela lê, escreve, copia, conta e sabe as tabuadas de 2 e 3 de cor. Está excelente, né? Está excelente. Então é isso. Tem que continuar professora. Mas essa questão da não reprovação é só para os alunos incluídos, não é? Cláudia. É sim. Os alunos incluídos, a gente, pela LDB 9.394 de 96, nós temos que ter uma avaliação diferenciada, e com isso um olhar diferenciado, tá? Então, eles não se aconselha a reprovar o aluno incluído, não.
existem critérios. Aí cada município tem um critério. Mas, geralmente, não é aconselhável reprovar aluno incluído, não. Tá certo? Beleza. Então é isso, meus amores. Vocês querem conversar mais alguma coisa sobre avaliação? Ficou entendido essas 3 avaliações que eu falei para vocês? Aqui em Palhoça, ó, Santa Catarina, deixa eu dar uma lida. Aqui em Palhoça, Santa Catarina, a Sofia, minha autista, que tem 8 anos e está no 3º ano fundamental, tem avaliação feita através de relatório e boletim escolar. Então, ela tem o relatório das habilidades e competências que ela adquiriu, né, Rayane? E ela também tem o boletim escolar com uma avaliação somatória, né? Somativa, no caso, né? Porque precisa ter avaliação somativa, né? Porque para ela ser promovida, ter diploma, tudo isso, ela precisa. Então, o relatório, ele fica para anos posteriores, os professores vão lendo ali as habilidades e atitudes que ela adquiriu, mas, contudo, não temos assim aconselhamento de reprovação para eles, não. Né, Rayane? Então, está tudo certo. E a gente segue em frente, essas crianças têm muito a trazer, têm muito a agregar. Essas crianças elas vão trabalhar, essas crianças terão desenvolvidas suas capacidades, suas habilidades. Vocês vão ver só, são crianças que têm uma inteligência voltada, mais para uma área do que para outra, mas essa área todas devem ser bem exploradas, e elas conseguem, sabe? Elas conseguem conviver, elas conseguem. A minha quer ser professora ou dançarina. Ai, que linda! Que linda! Então, eles conseguem, eles serão profissionais. Eu tenho um professor de matemática lá na escola que eu trabalho, numa delas aí, existe um professor de matemática autista, né? E eu, assim, né, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Então, eu chegava dentro da sala dos professores com a minha cadeira de roda, e ele tinha aquela necessidade imensa de me ajudar, e eu não entendia aquilo. Depois ele começou a perguntar se eu era casada e que não sei o quê, e eu não estava entendendo, né, a situação. Eu comecei a ficar meio assim, falei, meu Deus do céu, o professor tá pensando. A primeira vez que ele me viu, ele me falou que era para eu ir assistir a aula dele. Aí eu falei assim, não, professor, eu também vou dar aula agora. Ou seja, ele achou que eu era aluna, né? Ele me viu na cadeira de roda e ele achou que eu era aluna. E aí eu tive que explicar para ele que eu também era professora, né? Então, assim, mas, deixa eu dar uma lida aqui. Também tem o Davi, com altas habilidades. A Rayane tem 7 anos, encontra-se no 1º ano do fundamental, e já foi passado para a orientadora que ano que vem ele será avançado direto para o 3º ano. Olha só, hein? Olha só. Pois ele já encontra-se muito à frente da turma e tem todos os critérios. Pois eu tenho um aluno também, porque é onde a mãe vive, né? Essa criança tem altas habilidades, e a mãe fica procurando escolas montessorianas, porque ela considera que que deem mais embasamento às crianças que têm altas habilidades, né? Eu acho que elas podem se desenvolver em qualquer ambiente, né? Desde que tenham a atenção necessária, né, ao seu ritmo. Mas, claro que a escola montessoriana também pode complementar, né, essa educação. Nada contra. E aí, assim, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm habilidade, são pessoas que vão dar bons frutos, né? E porque elas têm mães que orientam, como vocês.
vocês correm atrás, essas crianças, eu sei que eles fazem algumas fisioterapias, eu sei, deixa eu ler aqui o que está escrito aqui. Sim, ela já tem pasta com atividades extras que a professora passa, e eles já são atividades de terceiro ano. Pois é, então ele já está tendo a atenção necessária para ele não desmotivar, né? Porque às vezes quando a criança fica a vida inteira fazendo a mesma coisa que ele já sabe, ele fica desmotivado. Então, já que ele está sendo acompanhado, ele já tem atividades extras, ele será avaliado, muito bem avaliado também, né, dentro da proposta desses professores que já estão alertas aí, né, para essas altas habilidades que ele tem, né? Mas parabéns aí pelos filhos, estou vendo os filhos muito adiantados, né, autistas, altas habilidades muito adiantados, e vão seguir o rumo na vida assim, vão trabalhar, vão ser pessoas de bem, vão compreender o mundo, né, cada um dentro do seu universo, mas eles vão ter condições, vão ser autônomos, gente. Vocês estão construindo aí uma autonomia, uma coisa muito, muito importante. Fui premiada duplamente, uma autista e um com altas habilidades. Claro, Deus sabe o que faz. Se você foi premiada, é porque você tem capacidade, né, para ajudar essa criança a crescer cada vez mais. Deus é assim, Deus age assim. Infelizmente, nem todas as mães entendem dessa maneira, mas é dessa maneira que tem que ser, né? As crianças dependem de seus pais, né? As mães são assim, né, fundamentais aí para esse desenvolvimento, o pai também, mas nem sempre, né, a gente pode contar com a ajuda do pai. Mas vocês estão de hiper parabéns aí, tudo isso é maravilhoso, essas crianças terão todas as oportunidades também, né? E serão pessoas assim muito muito bem-vindas, muito sociáveis, né? E vão ter emprego também, vão ganhar para sua sobrevivência, e é isso que a gente deseja. Tá bom, minhas queridas? Então, por hoje, era o que eu tinha para falar para vocês. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ô, minha querida, vocês é que são ótimas. Vocês que são ótimas. Imagine que professoras que vocês serão. Uma experiência dessa que vocês já têm, né? Com as crianças que vocês já estão orientando, que já são crianças do seu convívio, no seu lar, né? Criança que vocês têm um amor muito grande. Imagino que belíssimas professoras vocês serão com a experiência que vocês já têm. Vocês são ótimas, vocês são maravilhosas. Eu acho que alguém aí deve ter caído, né? Porque está bem quietinho. Só a Rayane que está conseguindo falar. Será que caiu, pessoal? Eu estou mediando um, um lindo, com TDAH. É, eu sei. Imagino, Raquel. Imagino, deve ser uma experiência também assim enriquecedora demais. Vocês serão excelentes professoras, gente. Ô, Porque, ô, olha, pro- toda sala ô, de aula tem professora, alunos com problemas é, desse nível, né? ô, E professora, aí, quando o professor ele já tem uma experiência, nossa, ele consegue atender muito melhor do que o outro que não tenha, sabe? Acho que vocês têm tudo para ser assim um profissional de mão cheia. Inclusive, se quiserem apoiar, né, a educação inclusiva, nós temos salas especiais, né, com apoio de professores especiais.
Maravilhoso. No Rio nós temos o Instituto Helena Antipoff, e na escola que eu trabalho no Rio tem até a sala de recursos, né, na Prefeitura do Rio. Na minha escola tem sala de recursos que atendem os alunos incluídos também, e no estado nós temos também é, a sala de atendimento educacional especializado, onde também os nossos alunos incluídos são atendidos no contraturno. Vale a pena até visitar se quiserem. Bem legal. Ser mediadora é uma coisa enriquecedora. Minhas queridas, eu vou deixar o meu beijo para vocês, tá bom? Vou deixar o meu beijo para vocês. Desejar a vocês um feliz final de semana. Amanhã eu vou na Bienal, né? Gostaria muito de encontrar vocês aí em algum lugar. Amanhã eu quero estar na Bienal às 10 horas. Beijos para vocês. Tenham um ótimo descanso. E qualquer coisa é só me chamar, só ir me visitar, tá bom? Que a gente conversa melhor. Beijo no coração, beijo nas crianças, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Quando quiserem é só aparecer. Já dei meu endereço aí para vocês e meus horários, tá? Beijão. Fiquem com Deus. Até.